Seguimos aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, para verificar o desenvolvimento da safra de soja 24/25 aqui na região, dessa vez com uma atenção especial para doenças dessa lavoura, as expectativas e a pressão dos desafios enfrentados pelos produtores. Para isso estamos aqui com o professor Hércules Diniz Campos, professor da Universidade Federal de Rio Verde. Professor, como é que tem sido essa safra 24/25 em termos de pressão de doenças para a safra de soja? Olha, nós estamos numa região aí, o sudoeste de Goiás, é uma região extraordinária para desenvolvimento de plantas, né? Então aqui nós temos também uma condição fantástica para desenvolvimento de doenças. Esse ano, nós tivemos um ano aí com um regime de chuva, né, mais distribuída, as condições muito boas para lavouras, né? Questão de umidade. E isso acaba favorecendo também o desenvolvimento de doenças, né? E principalmente aqueles patógenos, fungos, né, causadores aí de manchas foliares, né, conhecida aí como mancha parda, cercosporiose, mancha-alvo, né? E principalmente a mancha parda e cercosporiose, pertencendo aí ao complexo conhecido como doenças de final de ciclos, DFCs, né? Então essas doenças aí têm ocorrido bastante, né? Por ser patógenos necrotróficos, né, que sobrevivem muito bem nos restos de culturas, eles têm essa condição favorável de umidade ali nos restos que ainda é da cultura anterior, da safra anterior, e acaba se reproduzindo e produzindo aí estruturas, esporos, né, que vão infectar aí a planta, né. Então esse ano a gente tem uma condição bastante favorável para o desenvolvimento aí dessas doenças, né. Embora um ano também que está sendo muito bom para o desenvolvimento da doença. A gente sempre fala quando é bom para o desenvolvimento da planta, né, também favorece o desenvolvimento de doenças, né. Você destacou essas doenças de final de ciclo, justamente essa fase que a gente está entrando agora, perto de colheita, a colheita começando. O produtor precisa, nesse momento, ter uma atenção especial para a lavoura, para fazer o monitoramento e evitar perder logo aí nessa reta final? Tem, às vezes assim, dentre essas doenças, algumas que iniciam mais cedo, às vezes ele faz um bom manejo, né, no início ali, no meio do ciclo da cultura, mas se ele não prestar atenção nessa última fase agora, no final do ciclo da cultura, essas doenças podem evoluir muito e causar aí desfolha precoce e afetar o enchimento de grão. Aí ele tem uma perda, né, considerável. E aí, que tipo de recomendações ou de ações o produtor precisa ter nesse momento? É intensificar monitoramento? Já é fazer aplicação mesmo de aparecer algum sinal da doença? Qual que é a recomendação nesse momento? Isso que você falou, a questão de monitoramento é muito importante, né, principalmente para algumas doenças como a ferrugem, né, ah, que é ah, outra doença de grande importância para nós. Muitas vezes nos primeiros cultivos ela não tem aparecido, ou então só no final, mas essas doenças de final de ciclo, às vezes o agricultor ele vem com o manejo correto, né, com as primeiras, segundas aplicações ou terceira, e dependendo do ciclo da cultura, né, ainda tem essa necessidade dele estar fazendo nessa aplicação aí já no final, para manter essa área foliar aí para um bom enchimento do grão, né. Então isso aí é importante ele estar atento. É manter a atenção, a aplicação em todas as fases da cultura da lavoura, né, professor? Em todas as fases, usar produtos corretos, né, o intervalo entre as aplicações, isso aí é muito importante, né, a gente sabe que o fungicida na planta, ele tem um residual fungitóxico, né, aquele residual onde fica uma quantidade de moléculas aí do fungicida capaz de matar o fungo, né. Então esse intervalo é muito importante para ele não estender esse intervalo, né, para ele não ter perdas, né, não ter um controle satisfatório. Aquilo que você falou inicial é muito importante, é a questão de você fazer preventivo ou então você fazer quando a doença está começando a aparecer.
Essas doenças são muito agressivas, né, elas são rápidas, então principalmente quando a gente tem uma condição de umidade favorável, então é sempre importante ele já ter o conhecimento ali daquela cultivar sobre questão de suscetibilidade dela às principais doenças e fazer preventivo nessas aplicações e trazendo a planta com uma sanidade até o final. Porque se ele errar já começar a fazer aplicações curativas com a doença já presente, né, aumentar intervalo entre as aplicações, às vezes ele pode perder o que ele está fazendo no início, ou então ter um erro mais significativo e a doença causar maiores danos. E aí nessa linha da prevenção também, se a gente pensar na sequência das atividades, nas próximas safras que vem pela frente, um olhar já agora na safra anterior também é bastante importante para evitar doenças, pragas que podem aparecer na sequência, né? Extremamente importante. Então, assim, sempre o referencial que a gente tem é da safra anterior. Então, nessa safra a gente começa a ter aí o conhecimento do que mais prevaleceu, né, entre as doenças, né, até a questão também de produtos, né, o que eu vou se direcionar melhor, né, para aquelas doenças que eu tive problema, e ele ficar atento nisso daí, né, com base nessa safra para ele estar, né, vendo o que ele vai fazer aí para a próxima safra. Isso é importante. Professor, obrigado por receber a gente, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário. Se você quiser deixar alguma mensagem final, alguma recomendação final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço aí pela, né, a gente poder falar um pouco aí nas notícias agrícolas, né, e poder contribuir também aí para as informações para o agricultor, né, fazer um manejo correto. A gente não pode esquecer que doença a gente tem que trabalhar com manejo integrado, né, buscar as principais ferramentas associadas, né, para a gente ter um sucesso no controle aí dessas doenças. Então é importante aí que o agricultor sempre se busque informações, esteja sempre informado, porque as tecnologias, né, elas são contínuas, cada tempo, não vou falar cada ano, mas num curto espaço de tempo aí nós temos novas tecnologias chegando, então é importante que ele esteja muito bem informado, né, para ele não errar lá na frente. Esse é o professor Hércules Diniz Campos, professor da Universidade Federal de Rio Verde, conversou com a gente lá no sudoeste goiano para destacar um pouquinho essas recomendações para os produtores. Como o professor destacou, as mesmas condições climáticas que ajudam o desenvolvimento da lavoura, o enchimento de grãos e a projeção de alta produtividade, por outro lado, também aumentam a pressão de doenças, especialmente as doenças fúngicas, e aí nessa reta final de ciclo, prestes a iniciar os trabalhos de colheita, o produtor precisa manter a atenção, manter o monitoramento, manter as aplicações para evitar perder o potencial produtivo justamente nessa reta final de safra.